Boa noite para quem está aqui presencialmente no Toro. E boa noite a quem nos acompanha de vários lugares, aqui de Maceió, de São Paulo, de outras localidades, enfim. A tecnologia nos proporciona também essas possibilidades. Então, agradecendo pela presença presencial e pela presença virtual. Palestina Livre. Para que fique bem claro que a minha exposição aqui é neutra. Palestina Livre. Então, a ideia dessa reunião, dessa conversa, dessa troca, surgiu, se não me engano, exatamente há uma semana atrás, aqui, quando um desses horrores chegava a nosso conhecimento. E a primeira sensação que tive é o que eu vou falar de novo que a gente aqui no Toro já não tenha tratado, acho que uns 2 anos atrás, porque foi a mesma coisa. A agressão do governo de Israel à faixa de Gaza, à população palestina. E eu fiquei efetivamente com dúvidas de, enfim, como é que a gente poderia alargar um pouco o horizonte e a perspectiva, considerando que, ao que parece, a escalada da agressão ela cresceu, ela aumentou, de lá para cá. Isso porque tanto o ocorrido 2 anos atrás, como o que está acontecendo neste momento, são lances de um mesmo processo. E de um processo que tem uma longa duração. A gente pode pensar o processo na curta duração, na média duração, na longa duração e, eventualmente, na longuíssima duração. E a outra chave que eu gostaria aqui de explorar com vocês tem a ver com o fato de que uma certa face do problema costuma não ser levada em suficiente conta, pelo menos na minha avaliação. E eu estou cada vez mais convencido da necessidade de que nós conversemos sobre esta face do problema que, em geral, não vem à tona, a não ser por alusões muito fugidias, que é a faceta religiosa, e que não se expressa numa única linha. Você tem um complexo conflitivo que se expressa na linguagem religiosa, que por sua vez é a expressão de um conjunto de sensibilidades que vem também de longuíssima data. Bem, como é que vai ser a coisa de passar os slides? Não sei se está. Lara, você pode passar, por favor. Uma primeira coisa importante de ser considerada é que nós passamos a tratar do assunto a partir do dia 7 de outubro. Sábado vai fazer 15 dias. É como se até 6 de outubro tudo estivesse absolutamente tranquilo. Tudo estivesse normal. Tranquilo não estava, mas normal estava. Por quê? Porque normal é o que vem acontecendo há muito tempo. No dia anterior, nos dias anteriores, se celebraram, segundo o calendário judeu, festas religiosas. A festa do Ano Novo, fim de setembro. E aí a gente fica sabendo, retrospectivamente,
porque isso não fora noticiado, porque era normal. O que se noticia é o anormal. Que, por ocasião dessa festividade, e aí se recupera também que em outras oportunidades de festividades religiosas, membros da religião judaica vão a uma determinada localidade no interior da cidade de Jerusalém, onde se encontra uma mesquita, um lugar de reunião e de prece muçulmana, e com a complacência da polícia israelense, invadem este espaço, a mesquita de Al-Aqsa. A gente vai encontrar referência a ela mais adiante aqui na nossa exposição, e passam a provocar a multidão ali reunida, começam a agredir essas pessoas, começam a atacá-las, agredir fisicamente. Essas imagens, se a gente procurar, a gente vai acabar encontrando. Mas a gente só ficou sabendo que essas coisas aconteceram depois do dia 7 de outubro. E aí a gente fica, repito, retrospectivamente sabendo que em praticamente todas as oportunidades de reunião por motivação religiosa da religião judaica, acontecem agressões às pessoas que se reúnem na mesquita de Al-Aqsa. Como assim? Como assim? Então, é fundamental que a gente não pense que as coisas começaram no dia 7 de outubro. Não. 7 de outubro não foi o Big Bang. É fundamental que a gente não perca isso de vista. Houve o 6 de outubro, houve o 5 de outubro. As coisas não estavam tranquilas, embora estivessem normais. Creio que estou me fazendo entender. Agora, sim, no dia 7 de outubro aconteceu algo inusitado. Aconteceu uma reação. Podemos e devemos discutir os termos desta reação. Mas é importante que não se perca de vista que se trata de uma reação. Reação a quê? Então, vamos lá. Vocês têm aí um primeiro mapa para a gente se situar. Vocês localizam ali Israel e Palestina no mapa? É escrito ali? Sim? Exatamente. Obrigado, Arthur. Então, essa região com essa cor meio bege, é isso? E um grãozinho de feijão no meio avermelhado, é a região que nos ocupa a atenção. Essa região, ela, ao ocidente, é banhada pelo mar Mediterrâneo. E, quase como uma linha na vertical, você tem um rio, que é o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto. E aí, então, você tem a região de um lado do Rio Jordão e a região do outro lado do Rio Jordão, onde você tem um país chamado Jordânia. Estão vendo ali? Uma cor meio rosada no mapa. Então, o que está em jogo, neste momento, é a questão referida a essa pequena parcela do território, cuja área é do tamanho de Sergipe, o menor estado da nossa federação, pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Menor que Alagoas. Dentro disso você tem uma tal faixa de Gaza, que tem recebido, né, o grosso das agressões do governo de Israel. A área da faixa de Gaza é menor do que a cidade de Maceió, a área geográfica do município de Maceió. O município de Maceió tem 510 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza tem 465. É uma faixa. A gente vai ver em mapas que vão mostrar a região mais de perto. Então, a primeira observação a ser feita é essa, né? A gente tem uma área que, do ponto de vista geográfico, é minúscula, absolutamente minúscula. É uma área, em sua grande parte, seca, árida,
desértica, sobre a qual não paira nenhum interesse maior do ponto de vista econômico. Então, se a Arábia Saudita, que está aqui mais a sudeste, essa área grande vermelha, ou acima você tem o Iraque, do lado do Iraque você tem o Irã, né? Os Emirados Árabes. Se essa região ela é visada por muitos interesses, por causa fundamentalmente do petróleo, este não é o caso da região que nos importa aqui, Israel-Palestina. Não há nenhum atrativo maior do ponto de vista econômico que suscite esta cobiça, né, em particular. Isso não é uma Venezuela, né? Longe disso. Embora eu tenha escutado hoje que tenham achado no mar próximo de Gaza alguma coisa aí em termos de gás ou de petróleo no fundo do mar. Se for, Estados Unidos com certeza vão dizer: precisamos democratizar a região, como eles costumam fazer. Conta-se que uma das sondas estadunidenses enviadas a Marte descobriu vestígios da existência de petróleo lá em Marte, e a primeira declaração do presidente da República foi essa: precisamos democratizar Marte, estabelecer lá um regime democrático. Bem, não é o caso. Pode ser que em Marte seja, mas no caso de Israel e Palestina, este não é o caso. E é fundamental que a gente então se pergunte por quê? Por que um conflito que atinge essa área tão minúscula, né, da região suscita tantos fervores, tantos humores, tantos furores? E justamente algo que eu aprendi com o mestre Enio, que nos dá a honra da sua presença aqui nessa noite, aprendi com ele: o pessoal ignora o fator religioso, como se ele fosse secundário, como se ele fosse de somenos importância, como se ele fosse uma espécie de capa, uma espécie de um revestimento que oculta ou que distorce algo de maior importância. O problema é que, no caso, qual seria este elemento, né, de maior importância, que estaria oculto sob este manto da questão religiosa? Até agora ele não apareceu. Bem, nós vamos chegar a ele. Mas antes, vamos olhar mais alguns slides aqui, por favor, Arthur. Vamos a alguns conceitos que é muito importante que a gente tenha em mãos. Algumas palavras aparecem muito nas matérias, muitas vezes elas são usadas e muitas vezes não se sabe a que estes termos fazem referência. Então eu queria começar com a palavra Sião, da qual deriva sionismo. E aí se fala de Estado sionista, anti-sionismo, enfim. O que é isso? Então comecemos com esse conceito. Então, Sião é uma nomenclatura encontrada na escritura judaica, ou seja, na parte que na Bíblia cristã se chama Antigo Testamento, e que designa uma colina na cidade de Jerusalém, o Monte Sião. Esta colina, de vez em quando, ela é associada, de maneira indevida, a uma outra colina, que é a montanha, o Monte do Templo, assim chamado em determinado tempo, e agora esta colina ela é nomeada por aquilo que está na sua parte alta, que é a chamada Esplanada das Mesquitas. Na época dos textos que formam a escritura judaica, o Monte Sião designava o lugar onde fora construído o palácio do rei Davi. O pessoal vai lembrar Davi, rei de Israel, o grande rei,
enfim, cuja estrela paira, não por acaso, na bandeira, né, do Estado de Israel, aquela estrela de 6 pontas. Bem, qual a importância dessa palavra? A importância dessa palavra vem do fato de que, no final do século XIX, na Europa, no contexto do Império Austro-Húngaro, se formou um movimento conhecido com o nome de sionismo. E o que era o sionismo? Era um movimento de contingentes judeus, basicamente situados naquela região ali, do entorno do Império Austro-Húngaro, mas também em outras regiões ali daquela Europa Central, que entendia que por causa das perseguições, das hostilidades que muitas vezes se manifestavam contra a população judaica nestes países ou nestes impérios europeus, seria preciso encontrar uma terra na qual a população judaica perseguida pudesse se estabelecer e viver com paz e segurança. Isso no final do século XIX. Agora, é muito curioso que este movimento tenha sido chamado de sionista, ou sionismo. Por que este nome? Porque a história que se conta diz que essas pessoas que se reuniram em 1897, na cidade da Basileia, na Suíça, quando discutiram esse assunto, estabeleceram um lema. E o lema foi o seguinte: uma terra sem povo para um povo sem terra. Uma terra sem povo para um povo sem terra. E, bem, vamos procurar no mapa uma terra sem povo para abrigar este povo sem terra. E começaram a olhar no mapa. Onde é que existe aí uma região em que não exista a população e nós possamos nos instalar? Pensaram, por exemplo, na Patagônia, no sul da Argentina. É uma região com pouca população até hoje, embora essa pouca população se deva ao fato, entre outros, de que tribos e mais tribos de povos originários tinham sido exterminadas, né, daquela região ao longo do século XIX. Então, realmente a terra tinha ficado sem povo. Aí pensaram na Patagônia Argentina, pensaram no interior da África, buscaram lá, acharam lá também uma região onde a população seria mais rarefeita, então se poderia criar ali um estado para aquela população. Mas pesou mais, calou mais fundo a ideia de que o lugar em que se deveria instalar um estado que abrigasse a população judaica era uma região ali próxima desta Europa, né, que perseguia contingentes judeus, e já perseguia de muito tempo, né, é bom se diga. Por que não a Palestina? E o que era a Palestina? A Palestina era exatamente aquela região que a gente viu ali, né, dividida, né, um grãozinho de feijão vermelho e a parte mais ali dessa outra cor aqui. Não sei se é exatamente um bege. Aquilo era a Palestina. Que naquela época era parte do Império Otomano. Pergunto a vocês, por que é que pesou mais esta escolha? Isso já estava no próprio nome que o movimento assumia para si. Sião. Sião é o nome daquela montanha no coração de Jerusalém, onde um dia fora o palácio de Davi. E por extensão, na própria escritura judaica, a palavra Sião designa a cidade de Jerusalém. Vamos a Sião. Vamos a Jerusalém. Alargando o significado, a palavra Sião passa a designar o próprio Israel mencionado nas Escrituras.
Sião, sinônimo de Israel. Então, por que não voltar à terra de onde nossos antepassados, há séculos e séculos e séculos, tinham sido expulsos, tinham sido deportados, tinham sido exilados? Por que não voltar? Assim como se conta na escritura judaica, que, num certo momento, a população judaica, parte dela que tinha sido deportada para a Babilônia, pôde retornar. Vamos fazer um grande retorno. Então, já dá para entender que o próprio nome sionismo já induzia o caminho a ser adotado. Essa foi a escolha de toda a população judaica na Europa? Não. Muitos contingentes judeus naquele tempo entendiam que se tratava de buscar integrar-se às sociedades europeias e não fazer esse movimento. Mas o movimento sionista, ele se impôs, ele tomou forma e ele começou a desenvolver suas atividades. Acho que a gente pode ir para o outro slide, Arthur, por favor. Já a partir do século XX, eu volto depois a esse slide, mas deixa-me ver se já temos no próximo slide. Mais um. Já não me lembro mais em que ordem eu coloquei essas coisas. Deixemos essa figura. Esta aí, por favor. Então, o movimento começa, o movimento sionista começa, e eu peço que vocês olhem o mapa no alto à esquerda, pela aquisição de terras compradas para que famílias de origem judaica pudessem emigrar da Europa e se instalar nestas terras, fundando colônias. Vejam que o nome colônia já... Nós que sofremos a experiência da colonização, né, a gente tem muitas lambadas nas costas para que essa palavra efetivamente nos sensibilize. Então, vejam, a partir mais ou menos de 1910, 1915, começam a ser compradas estas terras. Então, essas marquinhas meio avermelhadas no meio do mapa indicam o quadro dos territórios que paulatinamente foram sendo adquiridos, reunidos. O pessoal ia comprando terras contíguas, o que permitia que você estabelecesse uma continuidade no território, né? Mas vejam, são movimentos não vagarosos, são movimentos que pontilham o território. Não se trata da compra do território por inteiro, né? A gente terá, então, como efeito dessa movimentação motivada pela proposta, né, sionista, a aquisição dessas parcelas de território, né, onde, por exemplo, vão desenvolver-se os kibbutzim. Todo mundo já ouviu falar do kibbutz, né? Então, experiências comunitárias, socialistas, né? Mas socialistas entre as pessoas que estão dentro. Para fora, a conversa é outra, né? Esta situação, ela ganha força, né? Essa movimentação ganha força também em função dos acontecimentos gerais, entre eles a Primeira Guerra Mundial, que leva ao esfacelamento de vários impérios presentes na Europa, entre eles o Império Otomano, não estava na Europa, mas que também sofre, né, os efeitos dessa guerra. E o Império Otomano ele é desmantelado e o seu território é dividido entre as potências vencedoras deste embate. Para o que nos interessa,
Vejam ali, a Palestina fica sob controle inglês, mandado britânico, enquanto a região da Jordânia, da Transjordânia, ou seja, do outro lado do Jordão, fica também sob mandado britânico, perdão, mas a parte do Líbano, da Síria, fica sob controle francês. Enfim, se faz uma partilha ali, né, meio aleatória, e sob o mandato britânico, né, os primeiros grupos colonizadores desta terra, e chegam à terra e se apresentam como colonizadores dela, recebem a promessa do governo britânico de que seria instalado ali um Estado para eles, para essas famílias. Não consultaram a população palestina, tá? Só se alguém tiver dúvida, essa consulta não foi feita. Ok? Dá para voltar lá? Então, quando a gente fala de sionismo, a gente está falando deste movimento que tem uma direção clara, que é a direção rumo ao território que se chamava Palestina e que é pensado na ótica do retorno à terra de onde os antepassados tinham um dia sido tirados, e o nome que fala é Sião. Sião não remete só ao Estado, remete à cidade. A cidade de Jerusalém. Bem, então, Sião, sionismo. É importante também levar em conta que entre as palavras que circulam muito nas discussões estão essas duas, Israel e Judá. O Estado que a gente tem hoje lá, né, praticando, mandando bombas sobre o hospital, entre outras coisas, entre outras preciosidades, ele é chamado de Israel. Então, a palavra Israel, ela tem uma significação que varia no decorrer do tempo, porque 3.000 anos atrás, Israel, 3.100 anos, mais ou menos, designava uma confederação de tribos presentes num território que era conhecido com o nome de Canaã, e que em alguns documentos era conhecido com o nome de Palestina. Então já estou falando aqui também, já estou incluindo na minha fala a referência ao nome Palestina. Nos livros vocês vão encontrar, em geral, que o nome Palestina é um nome posterior ao tempo em que os textos da Bíblia foram escritos. Isso é usado para desautorizar a presença palestina na região. Só que escritos egípcios de 3.200 anos atrás já mencionam o nome Palestina. Isso é um dado muito pouco conhecido. Eu o encontrei muito recentemente nas leituras que vou fazer. Para minha absoluta surpresa, porque eu também tinha sido educado na mesma cantilena, né, de que o nome Palestina era um nome posterior. Não, o nome Palestina é, no mínimo, contemporâneo ao nome de Israel, em termos da documentação que disponibiliza esses nomes. Aliás, por coincidência, tanto o nome Palestina quanto o nome Israel têm as suas primeiras aparições em termos de um documento, né, documento material, em fontes egípcias, datando aí de mais ou menos 3.200 anos. Israel, por vezes, o nome engloba todo aquele território que a gente viu no mapa. Às vezes ele designa só a parte do norte. Por quê? Porque num certo tempo dessa história, o reino que um dia fora, segundo a escritura judaica, o reino de Davi e o reino de Salomão, ele foi dividido. Então se estabeleceu um reino mais ao norte e outro reino mais ao sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Então, Judá é uma tribo mais ao sul do território, mas que, num certo tempo, né, alcançou estabelecer ali uma identidade enquanto um estado, um pequeno estado, com capital em Jerusalém. Jerusalém, então, ficaria no território desta tribo.
E é por isso que muitas vezes a gente vê essa confusão, né? O fulano é israelense, é judeu, e a gente não sabe direito por que é que esses nomes são tomados, por vezes, como sinônimos, né? Tem a ver com isso, com o fato de que, num certo momento, houve um reino que se chamou Israel, e, num certo tempo da história, este reino esteve dividido e existiram dois reinos, né? E aí a gente vai imaginando que os significados vão alterando-se aí com o passar do tempo. Sobre Palestina, o que interessava, pelo menos para o momento, eu já mencionei, então vou passar agora aos 3 itens seguintes. Por quê? Porque é muito comum que nós escutemos, que a gente veja aí nos textos e nas discussões, que qualquer crítica à ação genocida do Estado de Israel logo é rotulada como sendo antissemita. Vocês já devem ter visto um bando de antissemitas. Isso é antissemitismo. Que Israel tem o direito de se defender e papapá. Tudo em nome de uma crítica ao antissemitismo. Nesse sentido, é importante que a gente faça algumas distinções. Uma coisa é antissemitismo, outra coisa é antisionismo, outra coisa é antijudaísmo. Então vamos começar com o antissemitismo. 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 Semita. O que é semita? Semita é um termo que deriva de um nome que é Sem. S-E-M. E o que é Sem? Sem não é o contrário de com. Sem é nome de um dos filhos de Noé. Na história do dilúvio, que se conta lá nas Escrituras, se diz, né, que só foi salva a família de Noé, né? Além da bicharada toda que entrou na arca. Não sei porque que Noé andou pegando uns bichos lá, né? Mas isso é outro detalhe, a gente conversa outra hora. Quem eram os filhos de Noé? Eram Sem, Cã e Jafé. Suas respectivas esposas, seus filhos, e não temos mais ninguém. É esse pessoal que se salva, vem o dilúvio, destrói tudo, e a humanidade se refaz novamente com os descendentes de Noé. Na geografia da época, Mariana, a gente tem mapas, inclusive, que mostram isso. E não só na geografia de tempos posteriores, eu quero dizer. Inclusive na Idade Média ainda, você vai ter uns mapas que vão dividir o mundo conhecido em 3 regiões. A descendência de Sem, a descendência de Cã e a descendência de Jafé. Grosso modo, o que a gente tem? Camitas são os povos africanos. Jafetitas são os povos europeus. E semitas são os povos asiáticos. Mas não é a Ásia inteira. É a Ásia conhecida ali daquele mundo. É basicamente o Oriente Médio. Ou seja, semitas são todos os povos daquela região. Portanto, parênteses, quero voltar ainda aos filhos de Noé. Quando a gente critica Israel e defende a causa palestina, nós não somos antissemitas. Porque palestinos também são semitas. É bom não esquecer isso. O povo judeu não é o único povo semita do mundo. Aliás, é um deles. Pequeno. Agora, por que é que houve essa confusão de antissemitismo com antijudaísmo, que é outra coisa? Porque na Europa, de semitas, só havia judeus. Não sei se me faço entender. Então, quando você diz perseguição aos judeus lá na Alemanha nazista, antissemitismo é sinônimo de antijudaísmo. A forma concreta de antissemitismo na Europa ao longo de séculos, e nazismo é apenas a expressão última, digamos assim, terrível,
É a expressão, o antissemitismo concretiza-se na Europa ao longo da sua história no antijudaísmo. Mas quando eu ataco o direito da Palestina de lutar pela sua autonomia, eu sou tão antissemita quanto. Não sei se estão me fazendo entender. É fundamental que a gente não faça essa confusão. Né? O detalhe que eu não queria perder em relação aos filhos de Noé é o seguinte: o texto lá do livro do Gênesis conta que depois do dilúvio, depois que a humanidade então começa a se refazer a partir da descendência de Noé, Noé, agradecido a Deus, fez uma festa lá e tomou um tanto de vinho a mais. E aí ele ficou bêbado e caiu, e a roupa dele ali se abriu, e ele ficou nu. E o filho dele, chamado Cã, foi o primeiro a notar a nudez do pai. E saiu dizendo, meu pai está nu, meu pai está nu. E aí vem o Sem e cobre a nudez do pai. E quando o pai fica sabendo que Cã tinha feito um alarde em relação a isso, lança-lhe uma maldição. A maldição de Cã. E no teor da maldição se diz, você será escravo dos seus irmãos. Qualquer ligação com a escravidão africana que vai povoar a história brasileira não é mera coincidência. A maldição de Cã foi um dos elementos fundamentais para justificar, para legitimar o tráfico negreiro, né, que vai alimentar os canaviais de Pernambuco, etc., das Antilhas, do Caribe, né, e tudo mais, na colonização moderna. E tem a ver com isso, Janine, um quadro muito importante, chamado A Redenção de Cã, produzido por um pintor na virada do século XIX para o XX, acho que de São Paulo, em que ele mostra como é que o Brasil poderá ser redimido da maldição de Cã, na medida em que a sua população sofre um processo de branqueamento. E o quadro se chama A Redenção de Cã. Veja depois. Podem anotar aí para ver. Vai para ver depois, não é agora não. Vamos lá. Então, antissemita diz respeito a uma postura de preconceito para com os povos semitas. Entre eles, o povo judeu, cuja descendência, durante séculos, viveu, por conta das deportações, em território europeu, no centro da Europa, na Península Ibérica. Um tanto dessas pessoas acabou vindo aqui para o Brasil, o fenômeno dos cristãos novos, as perseguições que a Inquisição fez a esses contingentes, podem ser claramente caracterizadas como antissemitas / antijudaicas, porque neste contexto essas duas expressões se equivalem. Mas hoje é absolutamente fundamental que as coisas fiquem com a devida distinção. Os palestinos são tão semitas quanto a gente de Israel. E, portanto, defender a causa palestina não é colocar-se numa posição antissemita. É um elemento que escapa, muitas vezes, nas discussões, que se escorrega na hora que se usam os termos. Outra coisa ainda é a expressão anti-sionismo. Que muitas vezes se diz isso. Ah, você é contra Israel, você é anti-sionista, você é antissemita. Opa! O Arari, na apresentação, na abertura aqui da nossa atividade, ele fez a menção a um jornalista chamado Breno Altman, cujo canal no YouTube eu recomendo que vocês acessem, se inscrevam, porque ele é judeu, o Breno Altman. O canal dele se chama Opera Mundi. E ele é talvez uma das vozes mais lúcidas
no presente momento, né, a denunciar essa política de destruição, né, a que o governo de Israel está submetendo a população palestina em Gaza. E ele diz: eu sou judeu anti-sionista. O que significa isso? Significa que ele é contrário, ele como judeu, ele é contrário àquilo que acabou sendo o Estado sionista de Israel, que se instalou em 1948. A gente vai ver já já os termos em que essa instalação aconteceu. Ele não deixa de ser judeu, mas ele é anti-sionista. Ele é contrário ao projeto que, começando com aquelas pequenas colônias que se instalaram no território, né, projeto que levou à criação do Estado de Israel há 75 anos atrás. Acho que ter clareza em relação a esses conceitos é extremamente importante, né, para a gente se situar, né, nesse cenário bastante complexo. Bem, este mapa, ele apresenta uma realidade que não existe. Até porque está escrito ali, Estado da Palestina. Não existe Estado da Palestina. O que existe é Estado de Israel. Por quê? Porque em 1948 se instalou o Estado de Israel como parte de um plano aprovado na ONU sob a liderança de triste memória de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, um projeto que repartiu a Palestina em dois, entregou mais da metade para os colonos de Israel, que deixou o resto da Palestina, que era menos da metade, para a população palestina. Esse menos da metade, a gente vai ver num outro mapa ainda, ficou reduzido a muito menos da metade. E aí a gente pode ver neste mapa o que, de acordo agora com determinações, com previsões, com perspectivas definidas muito mais recentemente, por exemplo, nos tratados de Oslo, capital da Noruega, assinados em 1993, se previa que viria a ser um dia o Estado palestino. Então vocês vejam que o Estado palestino ele seria constituído de duas regiões não contínuas, separadas ao meio, tendo do lado esquerdo, abaixo, a faixa de Gaza, e mais ao centro do mapa, uma região com o nome de Cisjordânia. Por que Cisjordânia? Porque olhando do Mediterrâneo para lá, então você tem o território antes do Jordão. O Cis significa antes. Do outro lado do Jordão, a Transjordânia, o além do Jordão, que identifica então o país com o nome de Jordânia. O que a gente vai ver, então eu quis trazer esse mapa aqui, porque ele é um mapa de uma situação idealizada a partir de 93, 94, com a assinatura dos tratados de Oslo. Vejam, este mapa permite, inclusive, que nós entendamos algumas das coisas que estão acontecendo no presente momento. Então, as agressões que estão sendo perpetradas pelo governo de Israel recaem fundamentalmente sobre a faixa de Gaza, que é essa regiãozinha, é uma faixa. É uma faixa de terreno cujo comprimento é algo em torno de 30 quilômetros e de largura, ou seja, do mar para dentro do continente, 10, 15 quilômetros. É isso que eu dizia lá a vocês, que dá no total uma área de 460 quilômetros quadrados. Nesta área, que corresponde a um pouco menos da área da cidade de Maceió, vive um contingente, vivia, né, porque Israel já matou milhares, mas algo em torno de 2.300.000 pessoas. É isso.
seja, é quase o dobro da população de Maceió num território um pouco menor que o de Maceió. Tá certo? Lembrar que a cidade de Gaza, que é a que dá nome à faixa, está mais ao norte. Certo? O governo genocida de Israel está obrigando que a população vá para o sul, ali onde há uma vila chamada Rafah. Dá para ver no mapa? Isso. E ao mesmo tempo que a população vai para lá, Israel bombardeia também lá. Tá bem? E há a região da Cisjordânia. É importante que fique claro também que essas duas regiões, separadas ao meio, destinadas num futuro cada vez mais longínquo e improvável à criação de um Estado, são governadas essas regiões por forças políticas diferentes. Na faixa de Gaza nós temos o Hamas e na Cisjordânia a gente tem uma tal Autoridade Nacional Palestina. Vocês vão ver aqui a Autoridade Nacional Palestina permitiu que o seu território ficasse reduzido. Já já a gente vai ver. E o que o Hamas fez foi reagir, porque havia indicações de que Israel pretendia, já antes do 7 de outubro, fazer incursões militares nesta faixa de Gaza, que é cercada. É cercada. Na fronteira com o Egito, nos limites com Israel, só não é cercada do lado do mar. Sim, mas tem navios fazendo o devido controle. E, como se não bastasse, como se não fosse suficiente, você tem os porta-aviões dos Estados Unidos que acabaram de chegar lá, 2, né? Instalados exatamente na frente, né, do litoral de Gaza. Então, este mapa diz respeito a uma realidade que não existe e que Israel trata de fazer o que não exista e que, a essa altura do campeonato, está inviabilizado. E a gente vai ver por quê. A melhor prova de que esta realidade está inviabilizada é esta foto. Infelizmente a foto não está muito definida, mas foi a melhor definição que eu encontrei. É que provavelmente nem a máquina fotográfica aguenta um personagem tão deplorável, para dizer o mínimo, como o primeiro-ministro de Israel. Essa foto, não sei se vocês sabem a que se refere. Trata-se de um mapa que tem como nome o Novo Oriente Médio. Este mapa foi apresentado na reunião da ONU, que aconteceu há um mês atrás. Se não me engano, exatamente há um mês atrás, 19 de setembro. Dá para ver, Arthur, ali uma faixazinha azul no meio daquele verde ali? É um azulzinho aqui. Este é o Israel que Benjamin Netanyahu apresentou para as nações. Há alguma nuance naquele azul? Tomou tudo. É um Israel sem Palestina. Ele apresentou ao mundo no dia 19 de setembro. Faz exatamente um mês. Este é o projeto do Estado sionista. É fazer em todo o território um único Estado, ou um único Estado governante de toda a região. Isso foi apresentado, repito, na Assembleia das Nações Unidas, no dia 19 de setembro, há um mês atrás. Bem, para isso você precisa acabar com a faixa de Gaza. Para isso você precisa acabar com a Cisjordânia. Vamos ver o que esse pessoal anda fazendo. Essa sequência de mapas, ela é absolutamente vital para a gente entender o que veio acontecendo e o que continua acontecendo. Então, agora que a gente já está com mais familiaridade com a região,
Quem sabe eu possa ir também um pouco mais rápido. Vejam lá. Até mais ou menos 1945, por aí, a gente tem um cenário expresso por aquele mapa à esquerda, no alto. Uma série de colônias judaicas, israelenses, marcadas ali em vermelho, sob um fundo palestino. Certo? Com a decisão de se criar o Estado de Israel, nós passamos para o segundo mapa. Vejam só. Dá para ver? O segundo mapa. O segundo mapa já previa uma ampliação do território de Israel para muito além daqueles territórios ocupados pelas colônias. Dá para ver? É escandaloso. Você tem um alargamento brutal do território que seria entregue a Israel. É mais da metade do território. Alargando enormemente o que já tinha sido comprado pelos colonos, pelas famílias que emigraram. E o projeto da ONU, então, determinou a criação de duas faixas, com esse amarelo mais destacado, que deveriam constituir o Estado palestino. Vocês vejam que são duas faixas que têm uma pontinha apenas de conexão. Dá para ver? E o restante seria de Israel. Não se precisa dizer que a parte reservada a Israel correspondia às regiões mais férteis do território. Ou precisa dizer? Não. Mas nem isso foi feito. Nem isso foi feito. Por quê? Em primeiro lugar, porque a população palestina diz, não, mas nós não fomos consultados. Como assim? Isso foi decidido na ONU. Não nos consultaram. E sob os auspícios da Grã-Bretanha. E sob o horror que tinha sido o Holocausto. Então, uma espécie assim de compensação pós-Holocausto para este povo tão sofrido, vamos dar-lhe um território adequado para que ele possa instalar-se. E quem vai pagar a conta é a população palestina. Então se decidiu isso. A população palestina, as nações árabes, de religião muçulmana, fundamentalmente, não na totalidade, mas na sua grande maioria, diz não. Diz não. E unilateralmente, o Estado de Israel, então, com os auspícios da ONU, implanta o seu Estado no dia 15 de maio de 1948. Os britânicos tinham acabado de sair da região. O mandato britânico, não é que a gente mencionou ali, se extinguiram um pouquinho antes. Nem isso aconteceu. Detalhe fundamental nessa história. A cidade de Jerusalém. Estão vendo ali? Ela está no meio da região que seria destinada à Palestina. Certo? Mas o povo da ONU, ou por covardia, ou por não saber o que fazer em relação a Jerusalém, tinha determinado que, pelo status especial da cidade de Jerusalém, ela não caberia a nenhum dos dois estados. Ela teria uma administração internacional. Olhem o mapa seguinte. E olhem onde é que está Jerusalém. O que aconteceu? Pois é, você terá um movimento progressivo do Estado sionista de Israel na conquista de territórios e mais territórios. Vejam, por exemplo, o que era a região lá de Gaza. Ela era uma faixa, mas ela avançava na fronteira com o Egito. Dá para ver? Olhem no mapa do lado de cá.
Ela ficou reduzida à faixa. Dá para ver? Por outro lado, o avanço de Israel na direção de Jerusalém corta a ligação entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ok? Isso tudo acontece em menos de 20 anos. E se consolida em 1967 com a chamada Guerra dos 6 Dias, em que então, se afirma o domínio de Israel sobre esses territórios que vinham sendo, agora não mais comprados, como antes, iam sendo ocupados. Na Cisjordânia. E ocupados como? Não havia gente morando lá? Expulsa-se. Expulsa-se quem morava lá. E você tem um episódio dessa história que é muito pouco conhecido, chamado Nakba. Já ouviram essa palavra? Nakba. Que é uma palavra árabe que significa catástrofe. Um movimento pelo qual, de 48, com a criação do Estado de Israel, e mesmo antes, Deir Yassin, anotem esse nome para vocês procurarem depois, no Google, Deir Yassin. É o primeiro lance da Nakba, em que vilas e mais vilas palestinas são invadidas por milícias. E a gente sabe bem o que é milícia, né? Miliciano. E as populações são expulsas das suas vilas. E as suas casas são ocupadas por colonos judeus. Isso em território de Israel, onde mora população palestina. E isso em território palestino, território palestino nessa divisão aqui, seria destinado ao tal Estado da Palestina que nunca veio a ser estabelecido, as pessoas também serão expulsas. E a Nakba justamente diz respeito a este processo que deportou cerca de 800 mil pessoas de 48 a 51. Embora este processo nunca tenha sido finalizado, ele continua. Esse movimento que agora Israel faz para que o povo de Gaza vá para o sul, é para que ele saia de Gaza e entre no Egito, entre em qualquer lugar, vá para o fundo do mar. Um dos ministros desse governo disse: o Sinai tem espaço para todo mundo. O Sinai é um deserto. Vai embora. O que você tem de refugiado palestino no norte da África não está escrito. O resultante da Nakba. Bem, fundamental é que esse avanço do Estado sionista coloca os pés em Jerusalém. Porque, afinal de contas, qual é o nome do movimento? Movimento sionista. Sionista vem de Sião. Sião é um nome para designar Jerusalém. Que conversa fiada é essa de Jerusalém sob domínio internacional, sob controle internacional? Conversa. Em 1980, Jerusalém é declarada pelo governo genocida de Israel como capital única e indivisível de Israel. Isso não está efetivado. Mas, por exemplo, falar bem baixinho para ninguém ouvir, no impeachment da Dilma, houve um deputado que, além de votar defendendo a família, Nossa Senhora, o Evangelho, não sei o quê, votou pela paz em Jerusalém. Teve que derrubar a Dilma para favorecer a paz em Jerusalém. Não sei se vocês se lembram. E, vou falar mais baixinho ainda para ninguém ouvir, o Bolsonaro mandou que a embaixada brasileira se transferisse de Tel Aviv para Jerusalém. Lembra disso? Não sei se isso chegou a acontecer, mas que ele mandou. Tá bem?
E é óbvio que a população palestina e a população muçulmana não admite isso. Reage a isso. E nós vamos chegar na mesquita de Al-Aqsa, no coração de Jerusalém. Jerusalém é o pivô de todo esse problema. Embora a briga hoje esteja acontecendo na faixa de Gaza, o pivô de tudo, no meu entender, é o status da cidade de Jerusalém. Bem, de 67 a 88, a gente então vai para esse quarto mapa aqui. O que a gente tem? Olha ali, os territórios com aquela faixa. Qual é a legenda? Territórios ocupados por Israel. Então, os próprios territórios que seriam destinados à criação do Estado palestino vão sendo ocupados. E se ocupa como? Aquilo que eu estava falando a vocês. Chega lá um grupo de colonos apoiado pela polícia de Israel e, nesses últimos anos, com a anuência da Autoridade Nacional Palestina, deve-se dizer, chegam lá e determinam que as pessoas têm que sair da casa porque ali será construído um assentamento israelense. Então, hoje você tem, nesse território, e vejam que a coisa vai ficando pior. Olha a Cisjordânia aqui nesse quinto mapa. O controle palestino é esse pedacinho vermelho aí no meio. Está vendo? O resto é tudo controlado por Israel. No território que seria para a criação do Estado palestino. E olha esse último mapa. A mesma coisa. Tá certo? Hoje, a situação na Cisjordânia, ela inclui condomínios fechados em que moram israelenses, e você tem a construção civil ali. A toda, quem constrói as casas dos colonos judeus são palestinos. Veja a humilhação. Operários palestinos constroem as casas que vão destituí-los do resto que eles ainda têm. Ou passam fome. Ou passam fome, não morrem. Não morrem. Condomínios fechados para moradores israelenses nos territórios ocupados. Então, eu escutava alguém falando que um israelense que mora num território ocupado na Cisjordânia pode muito bem sair de casa e pegar uma autoestrada com seu possante e ir trabalhar em Tel Aviv. E volta no fim do dia. Ele não vê uma pessoa palestina no seu itinerário. Porque há estradas que ligam o território da Cisjordânia com Israel, que são de uso exclusivo do povo de Israel. Enquanto isso, a população palestina, para eventualmente ir de um lugar a outro dentro do território, não é nem para ir para Israel, tem que passar por vistorias, e vistorias, e vistorias, e vistorias, e vistorias. E muitas vezes não consegue chegar ao seu destino. Pessoa que mora num lugar e trabalha em outro, sofre isso na ida e na volta, todos os dias. Isso é o que está acontecendo. Isso era a normalidade, sabe? Até 6 de outubro estava tudo normal. Essa era a normalidade. Enfim, o que a gente vê é que, progressivamente, o território palestino vai sendo engolido. Por isso, vozes como a de Breno Altman falam de um Estado colonial. Um Estado que ocupa terras, amplia o seu controle territorial e esmaga a população. Porque ao mesmo tempo que se criam esses condomínios fechados na Cisjordânia, criam-se guetos que vão para onde a população palestina vai sendo destinada. Por quê? Porque você precisa de mais áreas para construir mais condomínios para os colonos judeus que não param de ser mandados para lá. Isso é a normalidade. Essa é a normalidade.
Então, acho que acabei já falando desses itens que coloquei aí, né? Então, na Cisjordânia, assentamentos em territórios ocupados, a formação dos guetos, já identificaram, né, mais de 200 desses guetos. E já falei de Nakba, sim. Outro elemento muito importante, o cerco a Jerusalém também já fiz referência, né? Uma das medidas, uma das primeiras medidas que o Estado de Israel fez adotar no início já, né, dessa sua política de ocupação colonial do território, foi a renomeação dos lugares. Então, na medida em que uma vila palestina ia sendo saqueada, à medida que a população daquela vila ia sendo expulsa, eu estou falando de quem sobreviveu, né? Porque o que você teve de violência que levou à morte, dá para contar, né? Paulatinamente, esses nomes iam sendo, o nome dessas vilas e dos acidentes geográficos iam sendo mudados. E por que isso? Que nomes eram dados? Nomes da Bíblia. Então, pegavam-se os nomes de cidades, de vilas, de povoados, os nomes utilizados há 2000 anos atrás, e com eles se renomeavam as cidades, as vilas que os palestinos deixaram para trás. Reconfigurando, Mariana, a geografia a partir dos nomes. Podemos pensar, não é só uma coisa de mudar nome, né? A gente sabe o que significa mudar nome. Impor um novo nome. Dar uma cara que se define por outros nomes. E eu achei um dia desses um livro escrito por uma das autoridades do governo de Israel, contando das suas peripécias, das suas façanhas para fazer justamente essa renomeação, né, da topografia. Vamos lá? Estou falando demais, né? Ixi, mãe. Eu trouxe aqui duas expressões, dois parágrafos devidos a um fulano fundamental na história do movimento sionista, que foi Davi Ben-Gurion. Davi Ben-Gurion foi aquele que, em nome do projeto sionista, estabeleceu o Estado de Israel, e foi o primeiro-ministro do Estado israelense. O Davi Ben-Gurion, ele costuma ser apresentado como um sionista de esquerda. Que agora a gente está com o pessoal sionista de direita. E aí a gente, não, o pessoal de esquerda é mais humanitário, né? O pessoal mais comprometido, etc, etc. O Davi Ben-Gurion era alguém apresentado como um sionista secular. Embora com o projeto, com esse nome, ele não seria dominado pelo fanatismo religioso. Seria um sionista secular. Do Partido Trabalhista. Né? Você tem basicamente dois partidos lá na política israelense, que é o Likud, que é o partido da direita, que domina Israel aí desde 77, basicamente. E o Partido Trabalhista, que tinha sido dominante, né, nos primeiros 30 anos da história do Estado de Israel. Pois bem, vejam que o próprio Davi Ben-Gurion, que é alguém que não pode ser acusado de ser um extremista religioso ou um judeu fundamentalista, qualquer coisa do tipo. Vejam como é que ele se manifestava. Numa das... Como assim? Estou sem som? O pessoal não está ouvindo. O pessoal não está ouvindo. Alguém desativou de lá. Desativaram de lá. Alguém desativou. Ah, é? Bem, voltou? Voltou? Tá bem. Então,
Davi Ben-Gurion diz o seguinte: nenhum dos exegetas, pessoas dedicadas ao estudo e interpretação do texto, no caso o texto da escritura judaica, nenhum dos exegetas, judeus ou não, pôde explicar os capítulos de Josué, está voltando a letra U ali, os capítulos de Josué. Josué é o 6º livro da escritura judaica, de modo tão autêntico quanto o fizeram os combatentes da Zva Haganá Le Israel, uma expressão em hebraico que significa Exército de Defesa de Israel, uma das milícias que justamente atuaram nesse processo de conquista, de ocupação de territórios palestinos. Por que é que Ben-Gurion faz referência ao livro de Josué? Tarefa para o fim de semana: ler o livro de Josué, especialmente os seus 12 primeiros capítulos. Estou diminuindo a tarefa. Nestes 12 capítulos se descreve como, depois da morte de Moisés, que liderou o povo hebreu pelo deserto, até chegar à beira da terra prometida, e aí ele morre no Monte Nebo, citado por Lacan no Seminário 23. Josué sucede a Moisés e lidera o ingresso do povo hebreu na terra de Canaã, também conhecida como Palestina. E o que se descreve nesses 12 capítulos é justamente o processo de conquista desta terra. E o que se descreve nestes capítulos como a conquista da terra é uma campanha militar em que cidades após cidades vão sendo conquistadas. E o escritor desse texto, com absoluta satisfação, diz: passaram a fio de espada todos os inimigos. Então se fala da conquista de Jericó, se fala da conquista de Ai, e umas tantas, são dezenas de cidades que são conquistadas, e se diz: passou-se a navalha, para que não sobrasse um sequer. Ben-Gurion diz que os milicianos que avançam sobre o território palestino não poderiam ter feito melhor interpretação do texto do livro de Josué. E nenhum estudioso desse texto poderia ter feito uma interpretação tão cabal quanto a que fizeram na prática os milicianos dessa organização. Tá bem? Davi Ben-Gurion, criador, fundador do Estado de Israel. E depois ele diz, numa outra oportunidade: somente ao povo que voltar a radicar-se em sua terra e se identificar com as belezas naturais refletidas em cada página bíblica, e cuja língua, a língua da Bíblia, seja a sua língua viva e natural, aquela língua em que sonha e pensa consciente e inconscientemente, o livro com letra maiúscula, desvendará todos os seus segredos mais íntimos, assim como a alma do livro e o povo se confundirão numa só coisa. Em outras palavras, povo judeu, volte para a terra em que estes textos foram escritos. Só aqui vocês vão encontrar a mais densa interpretação de seus conteúdos e vocês se identificarão com eles. Isso é para voltar para uma terra que os sionistas definiram lá no final do século XIX como uma terra sem povo. Sim, mas tem Palestina aqui? Nesse texto? Aparece Palestina aqui? Não. Claro que não. Aliás, quando aparece na fala desses sionistas, são animais, né? Não foram chamados de animais, né? Dos ministros do atual governo? São animais. Então, mas é claro, porque o projeto é sionista.
um projeto que, gostem os analistas internacionais ou não, tem uma matriz religiosa indiscutível, cujo símbolo maior é a cidade de Jerusalém. É interessante, é curioso, é sintomático que isso não seja discutido. Em geral, não seja discutido. Preciso passar para o próximo. Por favor, Arthur, e a sua polivalência. Até porque vocês já não estão me aguentando mais falar. Jamais. Klaus Linsler, dirigente de um grupo judeu, este sim, explicitamente fundamentalista, religioso fundamentalista. Vejam o que ele diz. Deus participou na fundação do Estado de Israel. Ele está se referindo à criação lá de 1948. E ele diz em resposta à pergunta que ele mesmo fez. Embora a pergunta pareça irreverente, ela possui um transfundo histórico. No documento fundante, não se faz menção a Deus. Veja, Ben-Gurion era moderno, era secular, era até socialista. Não podia fazer menção a Deus. Mas os judeus ortodoxos se haviam oposto a que Deus fosse incluído na obra humana que era o Estado de Israel. Embora desde o primeiro dia de sua fundação tenham feito o possível para que Israel se convertesse num Estado judeu. Dá para entender a ideia? Ou seja, para que ele explicitasse a sua face teocrática. Ok? Se alguém quiser se casar, se duas pessoas quiserem se casar em território israelita, tem que ter uma autorização do rabinato central. Não, mas eu não sou judeu religioso. Não interessa. Qualquer cerimônia de casamento tem que ter autorização do rabinato. Só para dar um exemplo. Então, é preciso converter Israel num Estado judeu. Todos os grupos ortodoxos compartilham a convicção de que o Estado secular representa um mal a ser superado e vencido. Ou seja, é preciso explicitar a face teocrática do governo de Israel e estender essa face a todas as instâncias da administração. Ah, é um Estado religioso, mas é um Estado multirreligioso? Não. É um Estado de uma religião. O problema é que aquele Estado, aquele território, ele tem sacralidade reconhecida por pelo menos 3 tradições religiosas. E não só aquela que politicamente se impõe, hegemonicamente se impõe ali na região. Eu vou deixar essa referência ao grupo Gush Emunim mais à frente. Tá? Eu trouxe essa citação porque é bom que a gente perceba como é que essas coisas ressoam num contexto como o nosso. Vocês devem ter visto, não sei, declarações de líderes evangélicos apoiando as ações do governo genocida de Netanyahu. Sim. A bancada do parlamento, a bancada evangélica do parlamento chamando o Lula de terrorista, né, porque, enfim, não condenou o Hamas como terrorista, ele abriga terrorista, enfim, aquela palhaçada, mas essa palhaçada tem fundo. Tem fundo, afinal de contas, o pessoal quer a paz de Jerusalém, não vamos esquecer. Derrubaram a Dilma para isso. Não vamos esquecer. Esse Ron Cantrell, ele é um pastor de uma igreja evangélica nos Estados Unidos. Então, portanto, cristão. Pelo menos se apresenta assim. Jesus deve ter vergonha dele, mas enfim, isso é outro problema. Veja o que ele diz.
Algumas fronteiras não foram criadas pelo homem, porque foram decretadas pelo céu. Essas fronteiras, Mariana, que você fica estudando na geografia, você tem que conversar com Deus para entender. Elas estavam sob a areia e só era preciso limpá-las e restaurá-las como na antiguidade. A nação de Israel jazia tapada pelo pó islâmico, à espera do momento perfeito decidido por Deus. Quando o alento de seu espírito levou embora a areia, abriu-se um novo capítulo da história espiritual. Esse cara é pastor de uma igreja evangélica nos Estados Unidos. Alguma dúvida sobre por que os Estados Unidos apoiam incondicionalmente a política genocida de Israel? O pó islâmico precisa ser limpo. Uma das coisas que são mais horrendas, mais revoltantes nesta política de Israel é o caráter de limpeza étnica. Isso é pó, tem que ser varrido. É disso que se trata. É disso que se trata. Bem, eu acabei colocando aqui de novo os conceitos. Acho que na preparação dos slides acabei deixando. Eu já tratei deles, podemos passar por. No fim das contas, qual é o projeto deste Estado que cada vez se teocratiza mais? Não sei se existe esse verbo. Se não existir, eu acabei de inventar. Peço que falem lá com o Wise. Não, o Wise já morreu. O próximo dicionarista para incluir. A ideia desses setores, cada vez mais presentes na política de Israel, é de restaurar as fronteiras do Israel dos tempos da Escritura. E em algumas passagens, as fronteiras se alargam para além do território aquele que a gente estava vendo, entre o Mediterrâneo e o Jordão, tendo ao norte o Líbano, a Síria e ao sul o Egito. Há algumas passagens das Escrituras que dizem que a grandiloquência é um negócio, né? A megalomania é um negócio espetacular. Que de Jerusalém teria sido possível criar um império que ia ao sul até a península do Sinai e ao norte e nordeste ia até o rio Eufrates, lá no Irã, passando por cima da Síria, passando por cima do Líbano. Tudo isso teria sido um dia o reino de Israel. E há grupos, esses ainda minoritários, mas do jeito que as coisas andam, a gente não sabe até onde a coisa vai, pode ir, que imaginam, que sonham com este grande Israel. Hoje eu estava escutando, voltava da universidade, escutava justamente um programa no canal do Breno Altman, em que justamente a conversa era essa. Depois que destruiu o Hamas na faixa de Gaza, o próximo alvo é o Hezbollah, que está na região ali do Líbano, onde ali você tem a cidade de Tyre, né? Está em inglês ali. Por quê? Porque a ideia também é largar para cima. E o céu é o limite. Não, no caso aqui o rio é o limite. Este teria sido o império do rei Davi, e a gente tem que restaurar. O grande rei Davi é o nosso inspirador, afinal de contas, a sua estrela está no coração da nossa bandeira. Situação atual da Cisjordânia. Esse pontilhado azul, em alguns lugares ele deixa de ser pontilhado, estão vendo ali? A linha. Isso é um muro. Vejam que o muro é construído dentro da Cisjordânia. Está vendo?
Tem a parte de dentro é a parte amarelada. E a parte de fora, que é esse verde meio oliva. Tudo isso devia ser Palestina, né? No projeto da ONU. Mas, por esse processo de ocupação, você vai tendo uma concentração da gente palestina. E na medida que se avança, se constrói os condomínios, se constrói os guetos e se cerca o território. E dentro deste muro, de algumas centenas de quilômetros, começam a ser construídos outros muros, para que o confinamento avance cada vez mais. Vejam, por exemplo, a cidade de Jerusalém, estão vendo o nome ali? É uma manchinha preta um pouco abaixo do nome, e logo abaixo a cidade de Belém. A distância de Jerusalém e Belém, a cidade, se diz que foi a do nascimento de Jesus, a distância é de 8 quilômetros. O muro passa no meio. Certo? Enfim, o muro. Por favor. Outro mapa para a gente ver o muro. Todo ele dentro da Cisjordânia. Tudo que está fora da área cercada pelo muro já está sob o controle de Israel. O muro. E chegamos ao ponto. Esse é o último slide. Tem mais algum? Só esses dois, né? Sim. Então, são 3 slides, na verdade, que mostram o mesmo cenário. Então, vamos voltar ao primeiro, porque aqui a gente tem tanto uma foto de um lado como uma maquete do outro. Veja, é uma foto vista aérea, e essa região aí plana, cercada por um muro, estão vendo? Ela hoje é a Esplanada das Mesquitas. Então vocês têm aqui, um pouco abaixo do centro da foto, uma pequena cúpula, uma cúpula meio acinzentada, estão vendo? Este edifício que tem esta cúpula é a Mesquita de Al-Aqsa. No centro desta esplanada, você tem uma outra construção com uma cúpula dourada. Esta construção, ela muito provavelmente foi, quando erguida, uma construção cristã, mas logo ela se tornou muçulmana, de uso muçulmano, e ela se chama o Domo da Rocha, Domo Cúpula, né? Esse conjunto, ele se constitui no terceiro lugar de maior importância em termos de sacralidade no mundo muçulmano, perdendo apenas para as cidades de Meca e Medina, que ficam na Arábia Saudita. Esse é um lugar de peregrinação, de orações, de preces. Vocês olhando na maquete do lado direito, vocês vão ver justamente as duas construções que se identificam ali. No meio, o Domo da Rocha, mais abaixo, uma cúpula menor, a Mesquita de Al-Aqsa. Mas prestem atenção, há uma outra referência, que é o Muro das Lamentações. Vocês já devem ter visto imagens deste muro. Vejam que este muro, ele está numa altitude menor, mais baixa, do que a esplanada. Dá para ver? Portanto, este Muro das Lamentações, que é o lugar onde o povo judeu reza, né? Vocês já devem ter visto imagens das pessoas ali se inclinando, né? Este muro é a parte que sobrou da construção que existiu ali até o ano 70 da nossa era, que é o Templo de Jerusalém, citado em tantas passagens, tanto da Escritura judaica quanto da Bíblia cristã. Ele foi destruído pelos romanos, pelo imperialismo romano, no ano 70, e parte da população judaica foi deportada, etc, etc. Uma parte ficou,
tentou um levante contra os romanos 60 anos depois. O imperialismo romano mostrou a força que tinha e destruiu o restante que faltava. Expulsou mais tanta gente que ali morava. E neste lugar onde existia um templo, o imperador Adriano mandou construir um templo em honra de divindades romanas. E, portanto, desde 70, o povo de Israel não tem mais o templo. Passa-se 2 séculos e o Império Romano ele se torna cristão. O imperador Constantino, vocês conhecem a história, eu tenho que resumir aqui. E você tem um processo, então, de cristianização da cidade de Jerusalém. Os templos em honra das divindades romanas é destruído e Jerusalém ganha uma sacralidade de chave cristã, não tanto por causa deste monte, mas por causa de um outro lugar que também está marcado na maquete ali, do lado esquerdo. A igreja do Santo Sepulcro, que foi construída num lugar onde supostamente Jesus teria sido morto e enterrado. Portanto, o monte onde existia o templo ficou largado. Ficou largado. A devoção cristã relacionada a Jerusalém se deslocava para um outro canto da cidade. E assim ficou durante o tempo em que Jerusalém ficou sob controle bizantino. No início do século VII, portanto, o início dos anos 600, notícias muito esparsas, muito vagas, muito imprecisas, vão dar conta de que grupos judeus estão querendo se apossar novamente deste monte, que estava largado, abandonado, porque eles sonhavam com a restauração do templo que os romanos tinham destruído. Repito, a gente não sabe muito sobre essas movimentações. O que acontece é que no final do século, em vez de você ter o templo reconstruído, o que você vai ter é a construção do Domo da Rocha, que era uma igreja cristã, que tudo indica no início, mas logo se converte numa edificação muçulmana, e isso no final do século VII, 692. E 15 anos depois, a construção da mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, você tem uma ocupação muçulmana deste espaço que um dia tinha sido judeu e que para o cristianismo não tinha maior relevância. Pois muito bem, se a gente quiser buscar o umbigo de toda essa encrenca que a gente está presenciando hoje, que está levando tanta gente à morte, eu diria que o umbigo está aí. Por quê? Porque o Estado teocratizante, cada vez mais teocrático, de Israel, reivindica para si este espaço, para restaurar o templo que um dia os romanos tinham destruído. Mas também era sagrado para os muçulmanos, né? Era, não. É. Uhum. O que você faz, Gesiane, para reconstruir o templo de Salomão, o templo de Israel, no lugar onde ele tinha sido construído? É simples. Vocês vão assistir, outra tarefa no fim de semana, um documentário chamado A Rápida Judaização de Al-Aqsa. A Rápida Judaização de Al-Aqsa. No YouTube. Tomara, Irla, que eu tenha acertado o nome, mas você vai achar e vai confirmar para mim. Judaização de Al-Aqsa. Aqui o nome. É esse mesmo? Pois é. Eu não vou contar o documentário todo, mas vou dizer que a pergunta que eu fiz para vocês tem neste documentário uma resposta muito simples. Uma liderança religiosa judaica, que, se não me engano, faz parte do parlamento, que Knesset é o parlamento.
pega uma maquete do Domo da Rocha e tira do lugar e coloca no seu lugar uma maquete do futuro templo de Jerusalém. E diz: nós vamos um dia chegar aos palestinos e pedir que eles nos cedam este território. Eles terão a liberdade de atender a nossa solicitação. Vocês vão ver, gente. Vocês vão ver. Vejam o documentário. Ele diz assim, ao mesmo tempo que ele pega a maquete do Domo da Rocha, que é muito característica, né? Muito bonito esse edifício. Troca uma maquete por outra, ele diz: nós vamos chegar aos muçulmanos e pedir que eles nos entreguem esse território. Simples assim. O grupo Gush Emunim, que eu mencionei, apareceu ali, eu disse, vou comentar depois. Lideranças ou membros deste grupo foram presos. Aí. Gush Emunim, o Bloco dos Fiéis. Membros deste grupo foram presos na década de 80, portando bombas que eles estavam levando para explodir a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Dessa vez eles não pretendem explodir, eles pretendem chegar aos palestinos e dizer: nós damos a liberdade a vocês de nos entregarem esse território. Afinal de contas, vamos terminar como começamos, o projeto é sionista. Penso que a essa altura do campeonato, a densidade dessa palavra fica patente. Enfim, gente, meu Deus do céu, se tiver me ouvir quase 2 horas. Mas é que a questão é complicada e exige atenção a muitos detalhes. Né? Aqui vocês têm outra imagem, né? O Domo da Rocha, a mesquita Al-Aqsa e, um pouquinho ao lado esquerdo, num plano mais baixo, né, o lugar do Muro das Lamentações. Acho que tem mais uma imagem. Sim, é outra maquete, né? Mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha e do lado de cá o Muro das Lamentações. O nó da questão, a meu ver, está aí. E a gente precisa, cada vez mais, parar de pensar que são só cobiças econômicas, imediatistas, pragmáticas, que movem humores, temores, furores e outros ores e outras dores. Há outras complexidades que se somam na aventura humana, no desafio que a humanidade tem de construir a cada dia as suas possibilidades de vida. Bem, eu acho que a gente vai ter um tempinho, né, eventualmente, aí para conversar, trocar uma ideia, uma questão de vocês queiram colocar, uma ponderação. Da minha parte, agradecer, seja a vocês aqui, presentes presencialmente, e ao pessoal presente virtualmente, pela paciência, por nos prestigiarem aqui com a estada de vocês. Então, vamos conversar. Muito obrigado por hora.